Fala, meus crentes! Roubei a frase do Robert. O Robert tem um canalzinho lá dele, posta as coisas da igreja lá, ele tocando violão. Robert, um abraço, é menino bom. Poxa, tá com a gente aí desde abril, se eu não me engano. Abril, maio, né? Poxa vida. Se destacou lá no Instituto. É um destaque. Esse ano, se eu pudesse dar um prêmio de 1 milhão, o prêmio seria para o Robert Ulisses. Poxa vida. Tia Sônia também. O pessoal se destacou esse ano aí, se entregou. É fácil se entregar? Não é, mas eles decidiram fazer valer a pena. Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida, livro de 1 Crônicas, esse livrão, manual de filosofia, manual de teologia, manual de história. Que Deus possa nos proteger, nos abençoar neste final de ano, 8 de dezembro de 2025. Mais um dia ou menos um dia? Difícil de pensar nisso, né? Mais um dia, menos um dia, a gente está envelhecendo, então pode ser que seja menos um dia. Irmão Gés, para com essas filosofias, vamos ler a Bíblia. Se a sua chave de interpretação for diferente do irmão Gés, coloca nos comentários, vou ficar feliz em pegar para mim. Que Deus abençoe você, as crianças, a cidade de Juiz de Fora, cidade maravilhosa, tá? 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 1, é uma tentativa de... Quem escreveu aqui provavelmente foi um levita. Ele está tentando valorizar o trabalho dos levitas através dessas narrativas aqui, tá? O Salomão, a gente falou sobre o Salomão. O Salomão expulsou os levitas lá do trabalho do templo, teve umas tretas lá. E agora este levita que escreveu provavelmente a 1 Crônicas e o 2 Crônicas, ou um grupo de levitas, né? Tá reintroduzindo aí os levitas aí nos trabalhos sagrados. É uma genealogia bastante chata até, né? Então, provavelmente, nem tudo nos primeiros capítulos a gente vai conseguir fazer nenhum comentário né? Mas faz parte, né? Então, ó, os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Eu faço parte da tribo de Levi. Meu nome está escrito aqui, Gerson. Ainda tem um acento no E. Os filhos de Arão, os filhos de Eleazar, Finéias, Abissua, Uzi, Zeraias, Aimás, Aitube, Joanã, Azarias, Zodoque, Salum, Euquias. Tá. Versículo 15. E Josadaque foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. A gente falou sobre isso quando a gente concluiu aí o livro de 2 Reis aí. Nabucodonosor é famoso, esse nome é famoso. A nave do Morfeu no filme Matrix se chama Nabucodonosor. Nossa, suando, gente. Um calor em Juiz de Fora. Nossa, tá fritando ovo na palma da mão. Pra você ter uma ideia. Fritando ovo na palma da mão. Deixa eu ver aqui, onde que eu parei. Versículo 18. Os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron, Uziel. Os filhos de Merari, dos filhos de Gerson, Libni, Jaate, Zima. Dos filhos de Joás, dos filhos de Coate, Eucana. Quanto Eucana, os filhos de Eucana, Zofai, dos filhos de Eliabe, os filhos de Merari. Então, assim, é genealogia. Nós estamos no capítulo 6. A gente ainda não conseguiu tirar nenhuma reflexão, né? Mas nós vamos tocando aí, ó. Os filhos de Merari, os filhos de Simei. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto da casa do Senhor depois que a arca teve repouso. Então foi falado um monte de gente aí. Versículo 32. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Então ele falou do Davi, tá? Ele falou do Salomão aqui. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, os filhos dos coatitas, os filhos de Eucana, de Zufi, Eucana, Taate, Levi, de Azafé, Micael, Micaias, Zerá, Zimá, Jaate e seus irmãos, filhos de Merari, filho de Assabias, Euquias, filho de Anzi, filho de Mali, né? Arão e seus filhos queimavam perfume sobre o altar, o incenso, né? O famoso incenso.
sobre o altar do holocausto e sobre o altar dos incensos, para toda a obra do lugar santíssimo e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. O Moisés para mim, tá? Para mim, minha chave de interpretação. Moisés é o dedo de Deus. Lembra lá? As tábuas foram escritas pelo dedo de Deus. Então, Deus não tem mãos. A gente não tem como limitar Deus, né? Não tem como a gente colocar uma limitação em Deus, né? A gente entende que Jesus Cristo é filho de Deus, né? Ele deixa a sua glória dos céus, vem aqui na terra para nos ensinar a sermos homens, a deixar aí as portas dos céus abertas para nós, né? Mas eu dar um limite, uma limitação, né? Antropoformizar Deus, né? Ou seja, dar uma forma para Deus, geralmente uma forma humana, né? É impossível, não tem como eu estabelecer limites para algo que é ilimitado, né? Não tem como eu controlar algo que não tem, abre aspas, controle, vamos dizer assim, né? Poder, beleza, precisão, tudo que é exaltado de grandioso, a gente atribui a Deus. Então não tem como, né? Eu, um simples humano, querer dar uma forma para Deus aí. A gente tenta, né? A gente faz desenhos, né? Existem obras de arte, né? Tem aquela famosa obra lá na Capela Sistina, lá em Roma, né? Acho que o Leonardo da Vinci que faz, né? Leonardo da Vinci, Rafael, acho que é o Rafael, um desses caras aí, né? Deus está em cima assim nos céus, com os anjos, fazendo assim com a mão, e o Adão tá lá meio pelado, fazendo assim com a mão, assim, né? E depois, se você prestar bastante atenção no desenho em que está Deus e os anjos, é o formato de um cérebro. É impressionante. O pessoal fica assustado quando descobriram isso. O pessoal ficou meio assim, nossa, é um cérebro? Ou seja, né? Será que Deus, né? Deus está dentro de nós? Deus é a nossa consciência, Deus é o nosso cérebro, Deus é a nossa memória, por isso que eu me lembro de Deus, eu me lembro dessas palavras, eu me lembro do irmão Gerson, eu me lembro que eu tenho que me escrever. Será? Será? Impressionante, né? São as reflexões que a gente procura fazer, né? Eu tô com uma equipe de meninos lá muito boas, né? E a partir de janeiro, se Deus quiser, eu vou conseguir aprofundar alguns temas com eles. Eles fazem perguntas que os adultos não fazem. Essa semana na escola bíblica a gente não leu mais que cinco frases da Bíblia, e aquelas 5 frases a gente ficou 1h e 45 minutos falando sobre coisas de Deus, sobre reflexões, sobre vida. Então eu tenho uma galerinha lá que a gente vai conseguir dar uma aprofundada aí em alguns temas, né? Nossa, os meninos, tem uns meninos que estão querendo. Estes são os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abissua. Estas foram as suas habitações, segundo seus acampamentos em torno, e seu termo, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque neles caiu a sorte. Então depois tem a questão da divisão das terras, a famosa terra prometida, que tinha gente lá, né? Tinha gente lá, por isso tantos problemas, né? Tantos problemas. Exemplo, né? Eu dei esse exemplo, mas eu vou repetir ele que eu acho interessante, né? A cidade do Rio de Janeiro, sei lá, não, vamos pegar São Paulo, que São Paulo é maior. A cidade de São Paulo, né, 4 milhões de habitantes, quer tomar Juiz de Fora. Vai lá, Juiz de Fora é a terra prometida de vocês. Eles vão chegar aqui, nós, quase 700 mil pessoas, né, receberam ordens para amassar homens, mulheres e crianças. Nós vamos ser amassados. Eu, irmão Gerson, quem mora aqui vai ser amassado aí, né? Né, já tinha gente, o irmão Gerson já estava por aqui, eu já tinha minha casa, já tinha minha horta, minhas bananeiras, né? Essa semana eu cortei um cacho de banana tão bonito, poxa vida. E aí, né, terra prometida. Por isso, tantos problemas lá até hoje, até hoje. Todo mundo em torno de Israel é inimigo de Israel, quer amassar Israel, quer apedrejar Israel, tem aquele problema grande lá na faixa de Gaza que não tem fim, né? Essa questão aí de territórios até hoje, de etnia, de cor de pele, até hoje. Infelizmente,
infelizmente, isso parece que não vai ter fim. Talvez, se Jesus voltar amanhã. Moisés, por que amanhã? Né? Para dar tempo de eu pagar minhas contas que tá aqui. Moisés, ser bobo. Jesus, espera eu pagar minhas contas. Mentira, Jesus vem a hora que você quiser, você que manda. Não esse bobo aqui. Deram-lhe, pois, a Hebrom na terra de Judá os seus arrebaldes que o arrodeiam. Porém, o território da cidade de suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefone. Lembra o Calebe e o Josué? Foi um dos caras que foram lá, viu? O pessoal grandão. Nossa, lá o pessoal é grandão, tem 6 dedos na mão, o pessoal tem 3 metros. Um cacho de uva do tamanho de uma melancia. Nossa, exagerou, irmão Gess. O cara precisou de 2 caras para carregar um cacho de uva. Aí o pessoal tremeu na base e o Josué e o Caleb. Não, vamos lá, nós estamos com Deus, a gente consegue vencer qualquer desafio. Os filhos de Arão deram a cidade de refúgio, Hebrom, Libna, seus arrebaldes, Jatir, Estemoa e seus arrebaldes, Ilém, seus arrebaldes, Debi, seus arrebaldes. Arrebaldes é o seu entorno, né? Arrebaldes, cidade de Juiz de Fora, tem um monte de cidade aqui em volta. Matias Barbosa, Três Rios, o Banco da Câmara, tem um monte de cidade aqui no entorno aqui, né? Então são os seus entornos aí. Ação, seus arrebaldes, Bet-Semes, da tribo de Benjamim, Geba, seus arrebaldes, Alemete, Anatote. Então assim, são os nomes de cidade muito bonitos, né? Juiz de Fora não é tão bonito como Anetete, né? Anatote, olha que nome de cidade bonito. 13 cidades. Os filhos de Coate, que restaram da família da tribo meia de Manassés, por sorte tiveram 10 cidades. E os filhos de Gerson, opa, eu tenho herança aqui, deixa eu ver onde que é que eu vou lá buscar, mãe. Pera aí, onde que é? Isso é na China, nos Estados Unidos, na Índia, no Brasil mesmo, eu quero, hein. Os filhos de Gerson, segundo as suas tribos, suas famílias, e a tribo de Sacar, da tribo de Assé, da tribo de Naftali, da tribo de Manassés, em Bassã tiveram 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, Rubem, Gade, Zebulon, lançaram sorte, tiveram 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades e os seus arrebaldes. Me parece, deixa eu ver onde que eu li isso, veio aqui na minha cabeça agora. Me parece que eu não lembro se é o lado norte de Israel. Eu sei que um lado lá das famosas terras prometidas não era uma terra muito boa para agricultura, né? Acho que é por isso que depois o pessoal se desentendeu aí. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrebaldes. Deram-lhe por sorte cidade da tribo dos filhos de Judá, filho de Simeão, tribo de Benjamim, os quais deram seus nomes. Os levitas não tiveram tantas posses, porque eles tinham o cuidado do templo, né? Então é como se o cuidado do templo, fosse ali a sua herança. Tem um passarinho pegando os bichinhos ali, e acabou me chamando a atenção. Então tem essas questões também, né? Você não tem terra, mas você tem que tomar conta das coisas sagradas do templo e essas coisas assim. Os filhos de Gerson, da família da minha tribo Manassés, tiveram Golã, Bassã, arrebaldes, da tribo de Zacá, Quedes, os arrebaldes, Debarate, seus arrebaldes. Então assim, são genealogias, são herdades, heranças, pedaço de chão, esse pedaço de chão é seu, esse é seu. Donde cá, salamimingue, né? O sorvete colorido foi para você. E aí assim foram sendo distribuídos as terras aí. Certo? Abacuque, seus arrebaldes. Não, Abacuque não. Ucoque, da tribo de Naftali. Os filhos de Merari, da Zebulon, tiveram Rimono, seus arrebaldes. Tabol, seus arrebaldes. E da além do Jordão, da banda de Jericó, ao oriente, da tribo de Rubem, Bezer, no deserto e seus arrebaldes, Jazá e seus arrebaldes. E Esbom e os seus arrebaldes, Jazé e os seus arrebaldes. Capítulo 7, deixa eu ver, o 7 também vão ter muitas genealogias. Talvez a gente não vai ter muitas reflexões aqui não, né? Porque a princípio ele está falando das genealogias, de heranças, de terra, né? E quanto aos filhos de Zacá, foram Tola, Puá, Jazibé. Os filhos de Tola foram Uzi,
Os filhos de Uzi foram tão, né? E houve com eles nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. Então, onde tem muito homem, muita mulher, provavelmente vai ter muitos filhos aí. Hoje, o ser humano mudou um pouquinho a sua consciência e tal, então as famílias têm aí um, dois, né? Minha esposa e eu tivemos só dois, e tem gente que tem um pouco mais, né? Mas hoje as famílias parece que tentam dar uma controlada na questão de ter muitos filhos aí, né? Principalmente porque não tá fácil viver nesse mundo aqui não, né? O negócio tá tenso, crises em cima de crises. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Jadiel. Os filhos de Belá, os filhos de Bequer, e foram contados pela sua genealogia, segundo as suas gerações, chefe das casas dos pais, varões de valor 22 mil. Gente, isso aqui deve ter dado um trabalho para o pessoal fazer isso. Porque pensa, hoje nós temos os computadores, nós temos o fórum, nós temos. Fórum não. Nós temos os cartórios, né? Mas deve ter sido fácil eles fazer essa compilação aqui de genealogia, não, tá? E acaba que é bem maçante isso aqui, né? Imagina. Foram contados pela sua genealogia, segundo as suas gerações, os chefes da casa de seus pais, varões de valor 20.200. Filhos de Jadiel, filhos de Jeus, de Benjamim, de Enude, de Kenaná, todos filhos de Jadiel. E Supim, li ao contrário aqui, gente. Supim e Upim, filho de Ir. Os filhos de Naftali, Jaziel, Guni, Gesser, Salom, filho de Bilá. Descendente de Manassés. Os filhos de Manassés, Azriel, que é a mulher de Gileade, a concubina, porém a sua concubina, a Síria, teve a Maquir, pai de Gileade. Concubina é uma palavra bonitinha para dizer amante, né? Maquir tomou irmã de Upim, né? Aí vai fazer coisa, vai ter um monte de filho. Macá, mulher de Maqui, teve um filho, chamou o nome de Perez. Séries foram os filhos de Ulão e Raquém. O filho de Ulão, os filhos de Senida, os filhos de Efraim. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou e vieram seus irmãos para o consolar. Tá, teve umas perdas lá. Seu filho Zadad, seu filho Zutelas, e os homens de Gate, naturais da terra, os mataram porque desceram para tomar os seus gados. Então ele vai chorar, porque, gente, eles estão em guerra o tempo todo, é sempre a espada no bucho mesmo, não tem jeito não. Sua filha foi Seera, que edificou a Bet-Eron, a Baixa Alta, como também a Uzen Será. Então tem algumas poucas mulheres que ainda se destacam no Antigo Testamento. Estamos falando de uma época que mulher não era nem contada como gente, nem... Que isso, irmão Gerson, não pode falar essas coisas. Não estou mentindo. Basta pesquisar, você vai ficar impressionado. Gente, a mulher sempre sofreu, sempre, desde quando o mundo é mundo, né? Quem que comeu o fruto proibido? A Eva. Já começa por aí, né? Poucas mulheres filósofas, pouquíssimas. Você conta nos dedos. Se eu tive aula de umas 12 a 15 mulheres filósofas, foi muito. Foi muito, tá? Foi muito. Não se tem, né? Na Bíblia, então, pouquíssimas mulheres que se destacaram aí. Sua filha, tá? Seu filho Num e seu filho Josué foi para sua possessão, habitaram em Betel, em lugares de suas jurisdições, ao oriente de Narã, oriente de Geser. Da banda dos filhos de Manassés, Betsia, os lugares da sua jurisdição, Megido, os lugares da sua jurisdição. Dos lugares da sua jurisdição, né, habitaram os filhos de José, os filhos de Israel. Então tem essa galera toda aí, ó. Dos filhos de Aser foram Imá, Isvã, Ivi e Berias. E Será sua irmã, seus filhos de Berias, Eber, Malquiel. E este foi pai de Bizavit. Esse nome muito bonito, né? Coloca nas suas crianças, Bisvarit. Antigamente o pessoal tinha uma cabeça boa para criar nomes, né? Hoje tem uns nomes aí também bastante bonitos, né? Eu li em algum lugar que foi, acho que agora eu não vou lembrar, é muita coisa, mas o nome Sofia foi considerado o nome
um dos nomes mais bonitos do mundo, Sofia. Sofia vem de conhecimento, amor ao conhecimento, né? Vem lá da filosofia, né? Amor ao conhecimento, conhecimento sagrado, grande conhecimento, né? Sofia é um nome bonito mesmo. Eber gerou Jaflet, Somer, Otão e Suá, sua irmã. Foram os filhos de Jeflet. Passaque, Bimal, Asvat. Estes foram os filhos de Jeflet. Os filhos de Semeai, Roga, Jeubá e Arã. E os filhos de Elen, Zofá, Imar, Seles e Amal. Todos estes foram filhos de Assé, chefes das suas casas paternas, escolhidos varões de valor, chefes dos príncipes, contados com suas genealogias, no exército para a guerra. Foi seu número 26.000 homens. São as narrativas aí destes grandes homens da antiguidade aí, tá? Capítulo 8. Benjamim gerou Belá, seu primogênito, segundo Ará, o terceiro. Noa, o quarto. E tem um monte de nome aqui. Abissua, Naamã, Gera, Jefufã, Urão, chefes das casas de seus pais, moradores de Geba. Naamã, Ais, Gera, transportou Geraúza, Aiude. Saarim, Moabe, na terra de Moabe, gerou filhos. Ode, sua mulher, gerou Jobabe, Zíbia e Messa e a Macã. Jeús, Saquis, Mirma. Uzim gerou Abitude, foram os filhos de Elpal, é esquisito, é Elpaal. Gente, fica nos nomes, tá? Gente, se soar uma esquisita aí, vocês não. Eu tô lendo do jeito que tá escrito aqui, tá? É os nomes que são estranhos mesmo. Eber, Missá, Semed, que edificou a ONU, Lod, lugares da sua jurisdição. Berias, Sema foram cabeças das pais dos moradores de Aijolã. Estes afugentaram os moradores de Gate. Aaio, Segaque, Jeromate, Zebadias, Mical, Zabadias, Ismarei, Jaquim, Elinai, Adaí, Semei, Ispa, Adom, Ananias, Idiféias, Peniel, filho de Sazaque, Cesarai, Jarecias, Elias, Incri. Estes foram os chefes dos pais segundo as suas gerações e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome da sua mulher Maaca, seu filho primogênito Abidom, depois Ur, Baal, Nadab. Gedoai, o Zequer, Miclate gerou a Simeia, Ner gerou a Quis gerou a Saul gerou a Jonatas, e Melquissua, e Abinadad, e Estibaal. Os filhos de Jonatas foram Meribe, Baal, Meribé-Baal gerou Mica, e os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Terá e Acas. Acas gerou Joada, Almete e Azua, Mozá gerou Bineia, Azel, e teve Azel 6 filhos, os filhos de Ezeque, seu irmão, Utão, seu primogênito Jeús, segundo Elifelete, o terceiro. Foram os filhos de Elão, varões heróis, valentes, flecheiros, destros, e tiveram muitos filhos e filhas. De filhos, 150, todos estes foram os filhos de Benjamim. Então, assim, praticamente, um monte de nome aí, uma genealogia que foi difícil de ser compilada, né? Como a gente leu lá na introdução, né? É um levita que colocou toda essa genealogia aí. Lá em Mateus também tem a genealogia até chegar a Jesus, mas não é tão complexa igual essa aqui não. Essa aqui é um monte de gente, um monte de família, um monte de parentesco, um monte de não sei quem. Este casou com não sei quem, que fez filho com não sei quem, que chegou não sei quem. E é isso, tá? Nós vamos parar por aqui. O irmão já está com um pouquinho de dor de cabeça. Final de semana não foi fácil. Meu pai está passando mal, minha esposa está passando mal. Que Deus possa estar abençoando eles nesta manhã de segunda-feira. Nós possamos ter um dia abençoado, cheio de Deus. Que Deus abençoe nossos inscritos. Abençoe aqueles que têm nos apoiado. Visita ali também a Lu, que está com os problemas na família de saúde. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.